Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre um dos temas centrais da vida do cristão, que é sobre a renovação da nossa fé. Nós precisamos ter a fé renovada, e isso só pode acontecer através de Cristo. Renovação da fé, ou então a renovação da esperança. Esse é o tema da noite. Quando nós observamos o mundo hoje, ele vive por ver, ou por ter, ou por poder. E isso vai totalmente de encontro com a fé cristã. Por quê, meus amados irmãos? O cristão, ele vive por fé, e não pelo que ele vê, e não por vista, como diz o apóstolo Paulo. Nós vivemos por fé. Então, diante desse mundo, do jeito que está aqui, o mundo é cercado por problemas, dificuldades. Quando nós pegamos o cotidiano das nossas vidas, doenças, perdas, contas, pressões, a fragilidade do corpo humano. Isso aqui é frágil, ainda é corruptível, está se desgastando dia após dia. Cada dia que passa é um passo a mais que nós damos. Felizes são aqueles que estão em Cristo, porque é um passo para a eternidade, um passo para a eternidade. E o que é que nós percebemos no mundo? A instabilidade. As circunstâncias, elas tentam roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria. Só que o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, ele nos chama para que nós possamos olhar para o espiritual, para que nós possamos viver por fé, para que nós possamos contemplar a beleza da eternidade, porque cada passo que nós damos aqui são passos que estão nos levando para a eternidade. Apesar dos desafios, apesar dos momentos difíceis, alguns aparentemente estão desanimados na sua vida, no seu cotidiano, as dificuldades da vida, a dificuldade familiar de filhos, de família, de irmãos, de parentes. Às vezes no ministério, você que foi chamado para o ministério, tudo isso, o que nós chamamos de vida, vai enfrentar o quê? Adversidades diversas, mas nós temos uma esperança, e a nossa esperança é a renovação interior que Cristo está fazendo em nós dia a dia. Nós estamos sendo renovados espiritualmente, a renovação da fé, ou a renovação da esperança, e essa renovação eterna. Abramos nossas Bíblias, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, são 3 versículos, mas 3 versículos poderosos. A renovação da fé, ou a renovação da esperança. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 2, capítulo 4, do 16 ao 18. Eu vou ler os 2 versículos pares, e gostaria que a amada igreja, nesse intermédio aí, lessem o versículo ímpar, que é o 17, tá? E que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra, porque tudo isso foi uma preparação, tudo isso até agora, os louvores, a campanha de missões, a apresentação da MCM, tudo isso foi uma preparação para esse momento, que é o momento singular da igreja, que é o momento da palavra. A igreja, ela vive pela palavra. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Eu vou ler os pares, e gostaria que a amada igreja lesse o versículo ímpar. A palavra de Deus nos diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Versículo 17, igreja. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Que texto belíssimo. Curve sua cabeça, vamos orar por iluminação e compreensão. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Te agradecemos nesse momento pela Tua palavra, que ela possa falar tremendamente aos nossos corações. Ó Deus, que ela venha e penetre como flecha afiada. Ó Deus, que ela possa dividir juntas e medulas, e que ela faça morada em nossos corações. Ó Deus, e que a Tua igreja, os amados visitantes, os congregados, ó Deus, estejam com os corações quebrantados, contritos, para ouvir a Tua palavra, palavra que já é revelada, mas que nós precisamos agora de iluminação. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, meus amados? Louvado seja o nome de Deus. A renovação da fé, ou a renovação da esperança. Essa passagem é uma reflexão profunda da natureza temporária do homem. Nós somos temporais, mas Deus, Ele é atemporal, Ele é fora do tempo. Aqui na terra nós estamos de passagem, mas nós devemos o quê? Contemplar a beleza da eternidade. A firmeza do crente, do cristão, ela não está nas tribulações, não, mas ela está sustentada na renovação interior e na perspectiva eterna. Eu quero que você preste bem atenção, não perca o foco. A renovação do crente, ela é sustentada na renovação interior. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso interior está se renovando dia após dia. A perspectiva é eterna e o foco no invisível. No invisível. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos por fé. Por fé e não por vista. O apóstolo Paulo escreve essa carta debaixo de muita pressão, de adversidades, de perseguições. Cada dia que passava, a perseguição aumentava na vida desse apóstolo, mas ele não deixa de pregar o evangelho. Nós temos em algumas cartas que o apóstolo Paulo disse que o evangelho de Cristo não está algemado. E não está. O apóstolo Paulo foi algemado várias vezes, literalmente preso, mas o seu evangelho nunca está. O evangelho que ele pregava, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Ele é poder de Deus, meus irmãos. Poder de Deus. Por isso que esse evangelho, o ser interior, ele vai se renovar dia a dia, apesar das aflições. Quando nós pegamos aqui o contexto desse texto aqui, Paulo vai falar no capítulo 4 que nós somos vasos. Então, quando diz que um vaso, é que um vaso ele é literalmente frágil, mas que não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. É o evangelho que está em nós. É o alcance do Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Quando nós chegamos aqui nesse verso, do 16 ao 18, ele chega aqui no clímax, no máximo dessa reflexão, oferecendo uma perspectiva eterna. Eterna. A mesma coisa que ele diz aqui, ó, logo quando a gente leu, no versículo 16, olha o que é que ele diz, no verso 16, tá? Mantenha a sua Bíblia aberta. Meu foco nessa noite é que você olhe para essa palavra, e que ela possa penetrar em seu coração. No verso 16 ele diz assim, ó, por isso não desanimamos. Quando você volta um pouquinho para o capítulo 1, a mesma coisa. Agora ele vai dizer por que nós não desanimamos. Olha o que é que ele diz, no verso 1, capítulo 4, verso 1, 4:1, tá? Olha o que é que ele diz, 4:1, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, a mesma coisa, não desanimamos. A palavra desanimar aqui, o apóstolo Paulo diz que o crente não deve desanimar, porque as misericórdias de Deus chegaram em nossas vidas. Por isso, tendo este ministério, segundo as misericórdias que nos foi dada, não desanimamos. A mesma palavra, não vamos desfalecer. Não, vamos continuar. O apóstolo Paulo falou também no verso 3 e 4, porque muitas pessoas não são alcançadas pelo evangelho. Ele vai dizer que o príncipe desse mundo, Satanás, ele cega a vida dos descrentes. Verso 3 e 4, olha o que ele diz, só para a gente pegar o contexto. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Aí ele vai dizer, no verso 4, nos quais o Deus deste mundo, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Deus vivo. Você vê que Satanás não brinca, ele cega. O pessoal já está na incredulidade e não consegue ver, porque ele cega literalmente.
é um véu da incredulidade. Por isso que o evangelho não chega em muitas pessoas. Chega, mas por causa da incredulidade, o príncipe da potestade do ar cega o entendimento. Cega o entendimento. Mas nós não podemos desfalecer. Esse texto aqui, nós vamos dividir ele em 4 partes riquíssimas. 4 partes. A primeira parte é a determinação do crente, do cristão, que é não desfalecer, que está no verso 16. Nós vamos ver a renovação interior, que está sendo renovada, a nossa fé está sendo renovada dia após dia, o segundo ponto. O terceiro ponto é a perspectiva eterna, mesmo diante das aflições. Nós temos uma perspectiva maior e melhor. As aflições desse mundo aqui, presente, não são comparadas com a glória do porvir. Deus tem um propósito maior na tua vida, na tua casa, na tua família. E o quarto ponto, o foco no invisível. O crente, ele vive por fé, não é pelo que ele vê, mas por fé. Primeira parte está aí no verso 16, a determinação do crente. Ele vai dizer aí, por isso não desanimamos, não desanimar. Ele vai dizer por isso, toda vez que você vê nas cartas, por isso ou portanto, era tudo que Paulo tinha falado até aquele momento. Tudo que Paulo tinha falado até aquele momento. No capítulo 1, ele tinha falado das misericórdias de Deus, que estamos passando por aflições, decepções, mas ele fala das misericórdias de Deus, que nos alcançou. No capítulo 2, ele não vai falar somente das misericórdias de Deus, ele vai falar de algo maior que nos alcançou, o perdão de Deus. O perdão de Deus nos alcançou, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados por Deus. E no capítulo 4, ele vai falar da nova aliança, e essa aliança é através de Cristo, o Espírito trabalhando em nós, não a lei mostra que nós somos pecadores, então é o Espírito Santo de Deus, até que ele chega aqui, nesse verso 16, apesar das perseguições, apesar das incompreensões da vida, Paulo faz uma declaração extraordinária aqui, não desanimamos. A palavra desanimar aqui é justamente desfalecer. Nós não vamos desfalecer. Desfalecer, no grego não vamos perder a coragem, não vamos cansar, não vamos desistir, ao ponto de abandonar essa vida cristã. Muitos hoje estão apostatando, por causa de homens, por causa de mulheres, por causa de homens dentro da igreja. É uma desculpa para a apostasia hoje. Então nós temos que continuar firme. O apóstolo Paulo vai dizer, não desanimamos, não cansaremos, não vamos retroceder, não vamos voltar atrás, independentemente das circunstâncias que nós estamos passando. Nós temos um Deus que é maior, um Deus que luta por nós. E nossa determinação tem que ser os olhos fixos no Senhor. Por isso nós não desistiremos, não abandonaremos. A nossa posição é uma posição de batalha hoje, mas uma posição de defesa, estarmos revestidos da armadura de Cristo. Porque o dia da alma vai chegar. Não desanimar não é ausência de conflitos. Essa igreja ou igrejas que pregam isso, essa teologia não existe. Não é ausência de dificuldades, de problemas, não. É um problema hoje, nós amarramos o problema e preparamos o outro para amanhã. É assim a vida do crente. Mas sabendo que Ele labuta por nós. Então não é ausência de problemas, não é ausência de conflitos, mas convicção de que Deus nos mantém, mesmo diante das aflições da vida. E é por isso que nós chegamos aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós temos um exemplo vivo na Bíblia, o exemplo de Noé. Noé passou 120 anos pregando, contra a incredulidade do povo. Pregava, o povo mais incrédulo ainda. Pregava, o povo mais incrédulo ainda. Até que chegou o dilúvio. E quando chegou o dilúvio, o que foi que Deus fez? Não, vai tua família. Eles não querem... Tem um pastor que disse que Noé foi o maior pregador de todos os tempos.
conseguiu salvar a família dele. Que pense no povo difícil, de cabeça dura, é a família da gente. Ele disse, como é que ele conseguiu salvar a família dele, né? A gente sabe, aqueles que a gente tem em casa. A gente prega, e a maior dificuldade que a gente tem é pregar no nosso lar. Mas nós temos que continuar. Noé, 120 anos, seus 3 filhos, suas 3 noras, sua esposa. 8 pessoas para repovoar novamente. Ele não desistiu, não desanimou durante a sua vida. E nós não podemos desanimar. Por isso que ele diz, não desanimamos de forma nenhuma. Jó já foi ao contrário. Para você ver que a aprovação vai chegar. Perdeu o quê? Os 10 filhos. Sabe o que é você perder 10 filhos de uma vez? Você perder sua saúde e você perder seus bens. Perdeu tudo. Nunca reclamou. Perseverou, apesar das dificuldades. Por isso nós não desanimamos. Não vamos desanimar, não vamos retroagir, olhar para trás. Jó não desistiu. E olha que havia uma influência do maligno ali. Ele não desistiu. Quando nós trazemos tudo isso para a prática, é para mostrar que a Bíblia, ela é clara como o dia. Não existe, o cristão ele não está isento das dificuldades da vida, não. Mas a Bíblia vai mostrar que nós possuímos recursos espirituais para não desistir. Porque é Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. E nós temos todas as esperanças. E não só esperança, nós temos garantias em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que ter determinação. A determinação cristã não está, crente, baseado na força do nosso braço. Não é pelo tanto fazer, mas é pelo tanto depender desse Deus. Nós temos que ter completa dependência desse Deus. Não é a força do braço, não é a força humana, não é assim, não é pelos nossos méritos, mas é pela fé. O crente, ele vive por fé, ele não precisa ver, mas ele precisa crer, para que as coisas aconteçam na sua vida. É essa determinação ela tem que ser renovada dia a dia, dia a dia. O segundo ponto que nós vamos ver nessa noite é a renovação interior. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior, ou o homem ou a mulher interior, se renova dia a dia. Ele faz uma comparação aqui, o apóstolo Paulo, um contraste. É como se fosse 2 homens. O ser exterior é o nosso físico aqui, meus amados. São as questões temporais da vida. É o que nós vemos. O ser exterior é o que nós vemos. Eu e você, fisicamente aqui. Esse corpo aqui, nosso, esse corpo seu, nosso, está sujeito a desgaste, vai envelhecer, pode ser corrupto e vai morrer. Paulo faz uma comparação. O ser exterior, ele está o quê? Se desgastando. Cada dia que passa, né? Cabelinho branco começou a aparecer, já é a carequinha. E cada dia que passa, ele está se desgastando. E ele faz uma comparação como o homem interior, mas o homem interior, ou ser interior, refere-se a quê, pastor? A renovação do espírito. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, o espírito está sendo renovado, foi regenerado. Nova criação, dia a dia renovado, constantemente renovado. O nosso ser interior, o nosso espírito está sendo renovado. Isso aqui está sendo desgastado. Estamos ficando mais velhos. Mas aqui por dentro está sendo renovado, dia a dia. Isso é uma representação da dimensão entre o ver e o não ver. O visível e o invisível. É essa representação que o apóstolo Paulo está dizendo. E o apóstolo Paulo ele vai mais longe ainda, ele vai dizer que esse ser interior, ele se renova dia após dia. Então é todo dia, mesmo esse ser que está se desgastando, o homem, nós estamos envelhecendo, aquilo que está lá dentro, o espírito que nos dá vida, está sendo renovado dia após dia. Por isso nós devemos nos alegrar em Cristo. E esse processo é contínuo.
contínuo, ele vai dizer dia a dia, é uma renovação diária desse ser, desse espírito que está em nós, aquilo que nos dá vida. Então, dia a dia, independentemente das circunstâncias externas, independentemente do que você está vendo, ou independentemente do que você está passando nessa noite, o resultado aqui não depende de você, mas depende do Espírito Santo que já renovou você e está renovando o seu ser exterior diariamente. Todo dia há uma renovação. Então, esse renovar é um resultado da soberania de Deus no coração do homem. Dia a dia, renovo espiritual, renovo espiritual. Todo dia. Por isso nós não devemos nos desencorajar com os problemas que vão surgir, ou com as limitações, meus irmãos. Muitos irmãos têm limitações físicas. Se você tem alguma limitação física nessa noite, algum tipo de doença, isso vai mostrar que essas limitações físicas, elas vão passar somente quando nós chegarmos lá. Então, essas limitações que nós vemos agora não podem nos desencorajar, nem as limitações físicas, nem as limitações materiais. Às vezes nós passamos por dificuldades financeiras, sim. Eu venho pregando contra a maléfica teologia da prosperidade, que Deus só quer te dar. Isso é uma mentira, isso é uma doença na vida do crente. Aqui nós teremos tribulação, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não desanimamos, não desfalecemos, não. A renovação interior, ela requer recursos espirituais diariamente. A nossa identidade tem que estar em Cristo, somente em Cristo. Deus já está fazendo isso nos nossos corações, internamente, trabalhando dia a dia. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Continuar, não desfalecer, não desanimar, não se desencorajar, mas continuar, permanecer, perseverar. É isso que nós temos que fazer, porque nós temos uma perspectiva eterna, eterna. A nossa perspectiva não é aqui. O crente não é cidadão de Araripina, não é cidadão pernambucano, não é cidadão brasileiro, mas é cidadão celestial. Cidadão celestial. Nós somos cidadãos celestiais. No verso 17, o terceiro ponto. A fé, ela redefine a perspectiva eterna do sofrimento presente. Olha o que é que diz no verso 17, a perspectiva eterna. Verso 17, leve e momentânea, meu amado, lembre-se disso, vai passar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Por isso que é o céu que nos aguarda, aqui vai passar. O apóstolo Paulo vai dizer que é leve, a característica de uma tribulação de um crente leve. Olha o que é que ele diz, porque a nossa leve, é leve e momentânea. O que é que Paulo está dizendo para a sua vida nessa noite? Vai passar, não vai durar para toda a sua vida, vai passar. Vai passar, é temporal, vai ser algo insignificante. Jesus não nos dá uma garantia, ele nos diz, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. É essa a garantia do crente, a garantia do cristão. Fardo leve, jugo suave. Ele não te dá um fardo maior do que você pode levar. Não te dá, por isso que ele diz, é leve. Além de ser leve, ele vai mais longe. O apóstolo Paulo, ele diz, é momentânea, possui duração limitada, passageira. Não é permanente, meus amados irmãos, não é permanente, são momentâneas, apesar de a Bíblia não negar, leve e momentânea tribulação, vai ter, a teologia da glória aqui cai por terra, e muitas igrejas pregam hoje, nasceu para ser rico, bonito e feliz, é mentira.
É mentira, ainda bota o bonito, né? Bonito nós somos em Cristo. Mas a teologia da glória prega isso, é mentira. Quando você abre a Bíblia, ela desfaz, ela desnuda a teologia da prosperidade, que é uma doença, é um câncer. E quem está acompanhando está na metástase, vai para o mesmo buraco dos falsos profetas. Por isso, a tribulação, ela diz aqui, momentânea tribulação, mas ela vai falar aqui de uma produção. O propósito da tribulação, ela ser leve e momentânea, é um propósito produtivo. Produz. Produz o quê, pastor? As aflições produzem alguma coisa? Sim. Claro que produz. Elas não são meramente obstáculos ou instrumentos para destruir o crente, não, mas para fortalecer. São instrumentos divinos para nos fortalecer, para criar raiz, para que a árvore aguente, para que a casa esteja alicerçada em Cristo. Vai chegar os vendavais, as tribulações, mas a casa está lá, alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Alicerçada na rocha. Então elas produzem, ou produz, e esse resultado é um resultado positivo. Produzir aqui no grego, realizar, efetuar. O que, pastor? Eterno peso de glória. Ele está produzindo um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória para nós, Para nós. Um eterno peso de glória. Para quem? Para nós. Para os que confiam no Senhor. Então a tribulação ela vai chegar, mas ela está produzindo eternidade no teu coração. Eternidade no teu coração. Ele está ali te fortalecendo, está criando raiz. É isso. O sofrimento cristão tem um propósito, e esse propósito é redentor, eterno, peso de glória, a glória celestial, a glória eterna. É isso que ela está produzindo nas nossas vidas, um eterno peso. Olha o contraste com a leve e momentânea. Peso, a garantia do peso da rocha eterna que é Cristo Jesus, com a comparação da leve e momentânea tribulação, que vai passar, que não vai durar. A eternidade, sim, eterno peso de glória, eternamente com Cristo. Eternamente com Cristo. Contraste, leve e momentânea tribulação. A tribulação está gerando o esplendor da glória de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo, para fechar, ele vai mais longe. Acima de toda comparação. Não tem comparação a glória do porvir. Não tem comparação. Supera, é infinitamente maior e melhor do que qualquer sofrimento que você esteja passando aqui na terra. Qualquer sofrimento que você esteja passando aqui na terra, a glória eterna é maior, a proporção é maior, vai além de qualquer medida humana. Qualquer medida humana. Não é apenas a glória que é maior do que o sofrimento, mas é a proporção imensurável da glória de Deus em nossas vidas. É melhor, é maior do que todos os seus sofrimentos. É algo extraordinário, que nós chamamos na Bíblia de indizível. Não tem explicação, palavras humanas não conseguem expressar essa glória de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Nós não conseguimos medir a largura, a altura e a profundidade desse amor e da glória de Cristo em nossas vidas. E ela chegou a nós através de Cristo. Por isso que o crente ele tem que fazer uma avaliação dos seus sofrimentos à luz da eternidade. Nós somos mestres em murmurar. Há algo maior, melhor, a glória do porvir, o peso da eterna glória, as aflições presentes, sempre são, preste atenção, sempre são oportunidades de crescimento espiritual. É uma preparação aqui na terra. A perspectiva é eterna. O que vai definir é como está o nosso relacionamento com Cristo diante das tribulações.
Como é que está o nosso relacionamento com o eterno diante das tribulações? É isso que vai definir aquele que vai superar, passar, sabendo que tem uma garantia, e aquele que vai sofrer mais, porque vai duvidar, vai murmurar. Aqui está a diferença. Aquele que está olhando, aquele que vive por fé, e não por vista. Ele termina falando do foco no invisível, no verso 18. O foco é o invisível, é a eternidade. Verso 18. O verso 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, porque são temporais. Às vezes nós estamos querendo fixar a nossa tenda aqui. Não. A nossa casa não é aqui, já foi dito. Não se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que não se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eternas. Nós não podemos fixar os nossos olhos nas coisas daqui, nas coisas temporais, nas coisas transitórias, nas coisas passageiras, nas circunstâncias ou dificuldades da vida, não. O foco não pode ser em bens materiais, em ter, em poder. Não, não é isso. Senão o foco vai ser o quê? Sofrimento. Tem pessoas que estão focadas em sucesso. Não, foque em Cristo, para que o sucesso seja garantido. Tem que inverter a pirâmide. Muitas pessoas estão focadas nas coisas materiais, transitórias, passageiras. Se o visível, meu amado irmão, as coisas daqui desse mundo, for a prioridade da tua vida, isso tende a gerar no teu coração ansiedade. Isso tende a gerar no teu coração desespero. Isso tende a gerar no teu coração um esfriamento espiritual. Porque ou você vai amar um Senhor, ou você vai amar o outro Senhor. Quem nós amamos? Quem é o Senhor da nossa vida? São os bens materiais ou o Rei da glória, o Senhor dos senhores? É uma decisão. O foco do crente são as coisas que não se veem, não se veem. As invisíveis, porque as invisíveis são eternas, e elas incluem todas as promessas de Deus, o novo céu e a nova terra, lugar onde habita a justiça. É para lá que você vai. Quando você foca no invisível, quando você foca na recompensa celestial, quando você foca no galardão eterno, o foco tem que ser no galardão, não o que gera instabilidade espiritual, esfriamento espiritual. As coisas dessa vida, se focar nela e tirar o reino de Deus do primeiro lugar, morte espiritual. Ele vai dizer aqui, temporais. Lá no comecinho ele vai dizer, na medida em que olhamos. Para onde nós estamos olhando? Para onde nossos olhos estão fixos? No invisível? Ou no ter, no poder, no transitório, no passageiro? Essa escolha aqui, quando ele diz, na medida, no grego aqui, que olhamos, na medida que olhamos aqui, é uma escolha intencional do homem. Intencional. Para onde nós estamos olhando? O apóstolo Paulo está perguntando. Para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos atentando? Estamos abdicando daquilo que estamos apegados nesse mundo? Temos que abdicar. Abdicar. Antes de morrer, Dr. Russell Shedd disse, Deus está me desmamando desse mundo. Deus está nos desmamando, para que nós olhamos para o espiritual, para as coisas que não se veem. Para as coisas que não se veem. Nós temos que lançar fora, longe, tudo aquilo que não agrada a Deus. E isso requer uma disciplina espiritual, que é a renovação da mente, metanoia, dia a dia com a mente renovada.
para que nós possamos olhar para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. A questão tudo do crente é prioridade. Qual a prioridade da minha vida? Qual a prioridade da minha vida? Nós precisamos treinar o foco no espiritual, o foco no invisível, diariamente. As disciplinas espirituais nos ajudam a enxergar e ver com claridade o que Deus quer para as nossas vidas. Por isso que Ele corrige o filho que ama. A correção é sempre um ato de amor. Nossa paz não depende de onde nós. Vai depender para onde nós estamos olhando. Porque se nós estivermos olhando para o temporal do tempo aqui, o presente, nossa atenção vai ser geralmente afundar. Nós temos que desmamar disso. O apóstolo Paulo, ele é mestre nisso. Ele vai falar, ele falou aqui, temporal versus eterno. Leve e momentânea tribulação versus, vai doer. É leve e momentânea, mas vai doer. Versus o peso eterno, olha o peso. A rocha eterna. O exterior, o que nós vemos, com o interior, o ser que está se renovando. E o desgaste desse corpo sobre a renovação espiritual. Deus está falando conosco nessa noite. Através do seu Filho. Para quê, pastor? Para que nós possamos olhar para Ele. Para Ele. Não tirar os olhos dEle. Não tirar os olhos dEle. Eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar nessa noite no que nós falamos, para que nós possamos alicerçar a nossa casa, olhando para o espiritual, olhando para o invisível. O crente, ele vive por fé, não por vista, não é pelo que ele vê, mas por fé. Para o cristão, nessa noite, aqueles que estão com dificuldades, suas aflições têm um propósito eterno. O propósito da sua aflição, nesse momento, nessa noite, é a eternidade juntamente com Cristo. A promessa é que um dia nós estaremos face a face com Ele. Face a face. A renovação interior está acontecendo dia a dia nos nossos corações, mesmo diante do sofrimento. Não desista. Não desanimamos. Lemos o texto hoje. Deus está operando através das aflições, através das circunstâncias, para melhorar as nossas vidas. Para aquele cristão, crente, que está desanimado, ou para você que está nos visitando, que está desanimado, cansado, vai passar. O desânimo aqui é temporário, mas a esperança eterna com Cristo, ela é eterna. Eterna. Concentre-se na renovação diária do homem interior, não o exterior, o que nós vemos, não. Ajuste, meu amado irmão, meu amado visitante, ajuste sua perspectiva com foco nas coisas eternas, mesmo que esteja doendo. Para o cristão que está olhando para as coisas materiais, não se deixe enganar, meu amado irmão. Tudo isso aqui é temporal. Deus nos dá bênçãos materiais, sim. Se Ele está te dando, seja um mordomo de Deus, um servo leal, administre o que é de Deus. Use a sua prosperidade como oportunidade de focar no eterno. Se Ele lhe deu, foi para que você foque no eterno. A palavra de Deus vai dizer que é melhor dar do que receber. E é verdade. Use sua prosperidade como oportunidade para abençoar outras pessoas. Lembre-se
que tudo isso aqui é invisível. A maior riqueza que você tem é Cristo. É o que o Espírito Santo fez por você. Para a igreja, como comunidade cristã, nessa noite, aplicação, meus irmãos, encorajemos uns aos outros. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão desfalecidos, aqueles que estão cansados. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer para nós darmos suporte uns aos outros. Nós somos aquele suporte uns dos outros. Não perca a oportunidade de dar suporte. Celebre junto com seu irmão a renovação interior, as suas conquistas. Se alegre com ele, com o que ele tem, porque foi Deus que deu e ele está usando para a glória de Deus. E se tiver que chorar com que chora, chore com seu irmão. Sinta a dor dele, se compadeça dele, vá até diante dele, visite-o, ore por ele. Faça a sua parte. Mantenhamos, meus amados, a perspectiva na eternidade. Na eternidade. O apóstolo Paulo está nos ensinando que uma vida cristã é possível sem desfalecer, sem desanimar. É possível através da renovação interior do nosso espírito, que nos dá vida, apesar das aflições. As aflições, ela tem propósito, que produz o quê, pastor? O peso eterno de glória nas nossas vidas. É isso que Deus está fazendo com as nossas vidas. O foco das nossas vidas tem que ser nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Meus irmãos, nós estamos num mundo que valoriza o quê, pastor? O imediato, o visível, o temporal. Nós somos chamados a viver uma realidade totalmente diferente quem é cristão. Somos chamados a ser pessoas que olham para a eternidade e não para o que vai acabar aqui. É um contraste de uma vida. Muitos é ter, poder e ser. A do cristão não, é viver por fé, não por vista. Que cada um de nós nessa noite possamos experimentar uma renovação diária desse homem interior, desse homem aqui, que está sendo renovado, o Espírito que nos dá vida. Meus irmãos, para que não venhamos desfalecer ou desanimar. Os instrumentos divinos são uma preparação para algo maior. A vida cristã, é claro, não é uma vida sem problemas, mas é uma vida de esperança e uma vida garantida em Cristo. Uma vida garantida em Cristo. Não é uma vida sem sofrimento, mas é uma vida com propósito eterno. Não é uma vida focada no que se vê, não, mas uma vida ancorada na rocha eterna que é Cristo Jesus, nas suas promessas, que são eternas, não temporais e passageiras, não, meus amados irmãos. Para você que não é crente ainda nessa noite, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai dizer que nós um dia conhecemos o amor de Cristo, que você possa conhecer o amor de Cristo. Ele vai dizer, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, conforme o poder que opera em nós. O apóstolo Paulo vai dizer, a ele seja a glória da igreja de Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Você pode participar disso aqui, através do que Cristo fez por você. Você possa se lembrar disso, que o céu só é céu porque Cristo está lá nos aguardando. O céu só é céu porque Cristo está lá no trono e vai voltar para buscar a sua igreja. E você pode fazer parte da família de Cristo. Não tem outra saída.
para que nós possamos sentir o peso da glória eterna de Deus, somente através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, ao seu amor redentor, transformador. É a cruz, Cristo. Você tem que crer em Cristo, não desanimando, mas sabendo que todo aquele que nele crê, ele está sendo renovado dia a dia, para que ele possa herdar o céu. É para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos a caminho, já saímos, já largamos, é uma maratona, e chegaremos, porque nós não tiramos os olhos do autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão, e que Deus possa penetrar no teu coração, meu amado visitante, através dessa palavra, para que Ele possa renovar o teu ser interior. É o que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Deus é soberano na salvação, mas Ele nunca deixa o homem responsável. Por quê, pastor? Cresce, confessá-lo e recebê-lo. E nós que já somos, perseverar. Você que nos visita nessa noite, você teve uma oportunidade de ouvir sobre o amor de Deus. Ele está te renovando interiormente. Que você possa crer, para que você possa experimentar todas essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Deus. Curvemos nossas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é o âncora das nossas almas, e que em Ti, ó Pai, nós temos todas as garantias. A Tua palavra vai dizer, lá em Romanos 8:1, que já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós sabemos, ó Deus, que um dia Jesus virá em glória, majestade e poder, fuzilará o céu, ó Deus, com os seus santos anjos. Todo olho verá, toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus. Ó Deus, que o Senhor possa penetrar nesses corações que ouviram a Tua palavra. Vai, Senhor, de encontro a cada um deles, ó Deus, sabendo que através do Santo Espírito de Deus, o nosso ser interior se renova dia a dia. O tempo está passando, nós estamos envelhecendo, mas o Espírito se renova a cada dia. E todos esses sofrimentos aqui, ó Deus, a Tua palavra nos garante que não são comparados com a glória do porvir. A Tua glória é maior, a Tua glória é melhor. O salmista diz que a Tua graça é melhor do que a vida. E nós experimentamos isso, e nós vivemos isso hoje, ó Deus. E sabemos, ó Deus, que apesar do mundo do jeito que está, a Tua palavra diz e nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não confiamos em bens, em propriedades, não, nós confiamos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Somente no Senhor, que é o dono de tudo, o dono do ouro e da prata. E a nossa garantia está nas coisas invisíveis, espirituais, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não corrói, mas aonde nós estamos firmando, ó Deus, a nossa vida espiritual. Sonda, Senhor, os nossos corações nessa noite, para que nós possamos, ó Deus, continuar na Tua presença, que nada, nem ninguém possa, ó Deus, ou que venha nos trazer ao desânimo espiritual. Não, Senhor,
porque as nossas promessas, ó Pai, está nas coisas eternas. A nossa garantia é eterna através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor vá de encontro com aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sobrecarregados, passando por alguma dificuldade no seu emprego, na sua família. Tu sabes, ó Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas, sonda cada coração que se encontra hoje aqui, ó Deus. Que o Senhor renove a sua fé, renove a sua esperança, ó Deus, nessa noite. Mas que o Senhor faça, ó Deus, o principal, o que o Senhor fez um dia nas nossas vidas. Convença, ó Deus, o homem, aqueles que ainda não são, do pecado, da justiça e do juízo, trazendo, ó Deus, novo nascimento, através do que Cristo fez por nós. A Tua palavra diz que nós temos que confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Que é isso que precisamos para que nós possamos começar a ver as coisas invisíveis e eternas, ó Deus. Nós cremos no Senhor, ó Deus, o nosso Deus, o Deus eterno, imortal, invisível, mas real, que se faz presente na tua casa hoje, que está no meio do teu povo, no meio da tua igreja, nos sustentando, nos dirigindo. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga, ó Deus, no meio do teu povo um avivamento espiritual, um fervor espiritual no coração da tua igreja. Que pegue fogo, ó Deus, mas é o fogo santo, de uma renovação interior. Que a tua igreja continue sendo as tuas Bíblias abertas aqui, ó Deus, em Araripina, exalando o bom perfume de Cristo. Sabendo, ó Deus, que o teu evangelho, a tua palavra é cheiro de vida para a vida. Para todo aquele que nele crê, ó Deus. Faz, Senhor, somente o Senhor pode fazer, ó Deus. Nós não podemos, o sobrenatural, o maior milagre no coração do ser humano é com o Senhor, transformando, dando um novo coração. Ó Deus, que o Senhor faça morada nesses corações. Ó Deus, essas pessoas que estão aqui, que ainda não são, possa ter um encontro como um dia nós tivemos com o Senhor. E louvamos, Deus, nessa noite. Que nesse restante de semana, ó Deus, possa ser uma semana abençoada e abençoadora na Tua santa e bendita presença. Que o amor de Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Coração silencioso.